Deus convoque em oração pela cura do planeta. Deus convoque em oração pela cura do planeta. Deus convoque em oração pela cura do planeta. Deus convoque em oração pela luz do firmamento, entre as forças de oração. Chame a luz na consciência, reina a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Pela cura do planeta, Deus convoque em oração. 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 Você sempre escolhendo a música certa. Falar de Quiron e falar da cura do planeta, né? Pois é, né? Então, isso que a gente quer focar mais, né? Porque Kiron tem a ver com a nossa cura pessoal e, consequentemente, tem a ver com a cura do planeta, né? Que pessoas curadas curam a sua morada, né? Pessoas não curadas detonam a sua morada. Então, tem tudo isso que Kiron representa, né? E então, essa é a nossa motivação de hoje. Nós temos aí a Pati chegando aí. É a primeira vez que você vem, Pati? Que legal. Alguém te indicou, você viu, né? Foi uma indicação de um amigo. Indicação de quem? De um amigo, De um Luiz. amigo. É, Tá bom, então seja bem-vinda. Fabiane também, Denise, e tem várias que eu conheço, estão fechadinhas aí. E Fabiane, fiquem à vontade, sejam bem-vindas. E E vamos então começar a conversar sobre isso, né? Kiron. Kiron é um personagem mitológico, né? Vamos começar falando sobre esse personagem mitológico da mitologia grega, que é um centauro que foi ferido na coxa por uma flechada e não conseguiu se curar, não conseguiu curar essa ferida.
e ele segue, então, corre mundo atrás da cura. E realmente curar mesmo, ele não cura, mas ele aprende praticamente todas as medicinas do mundo, daquele mundo, e ao retornar, ele cria uma academia onde ele vai ser mentor dos grandes heróis gregos, né? Como Hércules, por exemplo, que é talvez o mais famoso, e outros, né? Então, ele, nessa jornada dele, ele desenvolve um conhecimento da, da medicina, da saúde, da dor e da cura, né? Como a gente colocou ali na chamada a dor e cura, né? Porque foi a dor que fez com que ele se movimentasse. Então, é, esse movimento fez com que ele se desenvolvesse. Aí tem várias coisas envolvidas, né? Vários detalhes, por isso que eu estou dizendo, não sei quanto que a gente vai conseguir falar hoje, mas nós vivemos, né, na verdade, desde essa época, talvez desde que a humanidade é a humanidade, nós vivemos em função da dor. A dor é algo que nós esperamos por ela para tomar uma atitude muitas vezes, né? E eu tenho uma amiga querida que sempre assiste a gente aqui, mas dificilmente na hora mesmo, que inclusive não é principalmente minha amiga, mas também minha acupunturista, né? E o nome dela é Eveli, aqui da Granja Viana, e ela sempre fala, né, que o caminho não precisa ser da dor, o caminho pode ser do amor. Ela insiste muito em falar isso. E é uma verdade. Porém, enquanto a gente está vivendo no paradigma da dor, assim enquanto a gente vive no paradigma da escassez, a gente não consegue viver no paradigma do amor e não consegue viver no paradigma da abundância. Embora a gente saiba, né, que o paradigma do amor conduz tanto ou melhor, né, do que o paradigma da dor, mas e também que o paradigma da abundância conduz muito melhor, né, faz tudo florescer do que o paradigma da escocês. Não, isso é da escassez, não do escocês. Escocês não tem nada com isso. Da escassez, né, que é eu quero mais, 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 porque não vai ter para todo mundo, o meu eu vou garantir, né? Então, a primeira coisa que talvez, em termos de cura, a nossa consciência coletiva da humanidade talvez precise desenvolver, né? Ainda bem que agora chegou a doutora também, né? E é uma consciência de que nós não precisamos da dor para nos impulsionar na vida, que a vida pode ser impulsionada pelo amor, mas nós estamos sempre voltados para a dor. Então, existe um texto que eu tenho falado sempre também, que é do Eckhart Tolle, que é um escritor muito, né, um escritor muito conectado com o novo tempo, né, e com a medicina da saúde, não com a medicina da doença, né, que também pode ser chamada de salutogênese, né. Ele fala desse corpo da dor, que é algo que a gente tem no inconsciente, que vem desses. Você vê, quando a gente fala do Quirón, a gente está falando da dor na mitologia grega. Então, antiguidade clássica. Então, essa dor acompanha a gente provavelmente desde o início dos tempos, né? E agora que nós estamos na grande mudança da humanidade, no grande salto da humanidade, realmente, nós temos também essa possibilidade de substituir
essa dor pelo amor. É um processo, né? Outra coisa que o Eckhart Tolle fala é que ele no início de um dos livros dele, ele fala: você sabe quanto tempo que uma pedra leva para se tornar uma flor? Então, nós temos que considerar essa dimensão de tempo também. Quanto tempo que nós, que fomos pedras, chegamos aqui, nós somos matéria dura, não fomos? Isso aqui, como que nós fizemos nosso corpo se nós não fomos pedra? Nós fomos pedra, mas a nossa alma vem trabalhando ao longo do tempo, né, para nos tornar uma flor. Então ainda falta muito, mas já andamos bastante, né? Então veja como as trajetórias são se mostram, né, pelo menos mitologicamente, se mostram amplas na nossa frente, de maneira a gente não se identificar tanto com o que a gente vê de dor na frente da gente, né? Que respeita, mas não precisa assumir, né, essa dor. A dor é, talvez como luto, uma coisa que a gente honra por um tempo e depois entrega, né? Mas a gente, esse corpo de dor faz com que inconscientemente a gente procure a dor nas nossas relações, nas nossas atitudes. A gente procura inconscientemente satisfazer o corpo de dor e esse corpo de dor, então, que ele vai causar dor. Então, isso tem a ver com o sadomasoquismo, né? Porque a gente fica é, migrando de um polo para outro, né? Do que causa dor para aquele que recebe a dor. Então, isso é um grande, talvez uma das maiores conquistas da humanidade vai ser superar essa polarização do sadomasoquismo. Isso se manifesta na política também, sem entrar em detalhes, evidentemente, e se manifesta de uma maneira geral. Então, enquanto nós alimentarmos esse corpo de dor, nós vamos viver esse, esse processo de doenças e de medicinas as mais diversas, né? Então, isso precisava falar dessa primeira parte do subtítulo que a gente deu para esse trabalho de hoje, a dor e a cura, né? Então, a cura da própria dor está em não procurá-la, né? Não procurá-la, evitá-la, né, como dor. Mas é tão inconsciente que a gente procura, por exemplo, um relacionamento que vai nos causar dor. E muitas vezes a gente sabe disso, né? E minimiza isso porque a gente justifica de outras formas, de um pretenso amor. O verdadeiro amor não precisa de dor, né? Senão não seria amor, né? E o segundo subtítulo que a gente colocou aí é o título de um livro, A Doença como Caminho. Esse livro, publicado aqui no Brasil, acho que em 92, por aí. Esse livro transformou a vida de muita gente, inclusive minha, né? Não sozinho, mas se juntou com outras correntes. E esse livro, escrito por dois autores nórdicos, que, na verdade, os nomes são nórdicos, né? E eu não sei qual é o país deles, mas um é Thorvald Ditlevsen, dito do jeito que eu consigo, e o outro Rudiger Dahlke, então esse é um pouco mais fácil. E eles trouxeram essa visão de que a doença como um caminho é uma proposta, que essa dor que você tem é uma proposta para que nessa busca da dor você se desenvolva. Então, isso vem se unir ao mito de Quiron,
né? O mito de Quiron, que através da dor ele desenvolve toda a medicina dele. E, como a gente já falou, volta, retorna, se torna um grande médico, mas ele caminhou a própria dor. Então, são duas coisas. A gente evitar de estar repetindo o corpo de dor e caminhar a própria dor. O que quer dizer caminhar a própria dor? Não fugir dela. Quiron não fugiu da dor dele. Quiron andou o que foi possível atrás de uma cura. Ele, o ser dele, andou atrás de uma cura. Mas nós desenvolvemos coletivamente uma medicina que hoje já conta com muitas possibilidades renovadas, né, de medicina voltada para esse termo, vamos dizer, salutogênese, esse termo que fala de uma medicina de promover a saúde e não de uma medicina de curar a dor. Dá para sentir a diferença entre uma medicina que procura a saúde de uma medicina que evita a dor, né? Que suprime a dor, mas não suprime a causa da dor, né? Porque a causa da dor é o que nos tira a saúde, não a dor. A dor, ela é só um sintoma. Então, essa ideia da salutogênese passa por você caminhar a sua própria medicina, por você caminhar a sua própria dor. E não simplesmente se entregar para um sistema, hoje, pode-se dizer, claramente corrompido, voltado, né, para as grandes corporações que interessadas em lucro. Como é que a gente pode, no fundo, confiar, né, de que a cura vem desse lugar? Porém, hoje é o que nós temos, né? Então, eu não quero, longe de mim, querer pregar aqui que essa medicina que existe não serve. Eu mesmo já me utilizei dela bastante. Porém, nós criarmos uma consciência de que nós podemos nos afastar dela, não por negá-la, mas por atuarmos de uma maneira em busca da saúde pessoal e coletivamente, nós atuarmos de uma maneira em busca da saúde e não na dependência de que terceiros venham prescrever a cura para nós, principalmente sabendo, né, que hoje nós precisamos de uma medicina mais verdadeira, mas isso é tudo, não é só a medicina. Precisamos de uma política mais verdadeira, precisamos de uma economia mais verdadeira, precisamos de uma agricultura, de lidar com o planeta de uma forma mais verdadeira. Nós precisamos de tudo de uma forma mais verdadeira, né? Inclusive de uma medicina. Mas o embrião de tudo isso já vive. Já existem as novas economias, já existem as novas políticas, já existe, ainda não existe assim, vamos dizer, assim oficialmente, mas existem em desenvolvimento e em prática as novas economias, as novas coisas que a gente procura trazer aqui também no encontro da cultura orgânica que a gente faz na contrapartida aqui do encontro astrológico, uma semana cada um, né? Sempre nesse horário da segunda-feira. E então a gente vê que realmente tem muitos movimentos voltados para a verdade, podemos dizer assim. A verdade seria aquilo que diferenciaria e que uniria todas essas novas
possibilidades que esse novo tempo de Aquário, Aquário é o signo que rege a humanidade, que rege a coletividade. Então, nós estamos em tempos de cura da humanidade, temos em tempo de reforma da comunidade, né? Então, tudo se volta justamente para isso, e, sincronicamente, como não podia deixar de ser, a gente recebe muitas informações acerca desses novos procedimentos em todas as áreas, né? E nós precisamos conviver nesse momento com o velho. Aí eu sempre gosto de citar uma frase de Jesus, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Quando Jesus um dia falou: deixai os mortos aos mortos. Então, para mim, esses mortos, deixai os mortos aos mortos, são ainda os resquícios do velho. Então, em vez da gente lutar contra resquício do velho, a gente começa a trabalhar construindo o novo. Será que não faz sentido isso? Será que a gente tem que viver combatendo o que não presta, em vez de viver construindo o que presta? Porque enquanto eu combato o que não presta, quem constrói o que presta? Essa é a pergunta que eu faço, né? Então, acho que o tempo da luta que causa dor, o tempo do paradigma da guerra que causa dor, está na hora de terminar também e passar, vamos dizer, para aquilo que une a humanidade, que a gente pode dizer, na palavra de Urano, na palavra da Revolução Francesa, que foi a primeira expressão de Aquário, provavelmente, fraternidade, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Um não vive sem os outros dois. Então, se não tiver fraternidade, não tem igualdade e não tem liberdade. Tem tentativas disso, muitas vezes mentirosas. Só mesmo quando a fraternidade estiver inclusa no processo é que nós podemos dizer que nós estamos num processo verdadeiro. Mas, enfim, então Quiron traz para a gente, né, nesse segundo encontro seguido que a gente está fazendo, dedicado à astrologia e saúde, como nós fizemos há um mês atrás, na verdade, né, um primeiro encontro sobre astrologia e saúde, e hoje nós temos essa visão agora do Quiron, desse mestre que caminhou a própria dor, que caminhou a própria doença para poder se desenvolver a partir disso. Então, vamos um pouquinho para a astrologia agora, né? Falar desse ciclo de Quiron. Esse ciclo de Quiron é um ciclo de 50 anos, para que ele dê uma volta completa no zodíaco, passando por todos os signos. Porque Quiron, ele é considerado astrologicamente, foi nomeado de Quiron, e essas nomeações dos astrônomos, que não são nem astrólogos, pelo contrário, em geral, não aceitam astrologia, mas eles, de alguma forma, recebem uma luz de dar o nome num planeta, num asteroide, que tem tudo a ver, na verdade, com os movimentos que Quiron faz, né? Que os movimentos... Cada um que recebeu Vênus, por exemplo, por que ela recebe o nome de Vênus? Porque Vênus, quando ela é diurna, ela se manifesta de manhãzinha como estrela d'alva, uma estrela linda que brilha no céu. E quando ela é noturna, ela se manifesta como... Como é que é?
Será que eu esqueci o nome da estrela? Estrela vespertina, né? Então, a estrela d'alva, estrela vespertina, estrela Vésper. E é de uma beleza intensa. Então, quando ela foi descoberta, sei lá, assim que é o processo, se intuiu que ela já vinham recebendo todos os planetas nomes mitológicos, né? Mercúrio, Marte, Vênus. A Vênus recebe o nome de Vênus pela beleza. Marte recebe o nome por ter uma característica vermelha, que tem a ver com o exército romano, né, que é um exército muito cruel, inclusive, né, e, e agressivo, e ele faz movimentos que lembram movimentos militares também. Então, ele recebe o nome de Marte, o deus da guerra. Só que hoje a gente pode substituir Marte, o deus da guerra, por Marte, o deus das novas iniciativas, porque é a mesma energia que você usa para a guerra é a energia que você pode usar para as novas iniciativas. Então, assim que hoje Áries, regido por Marte, e Marte podem se manifestar, né, de uma forma mais elevada, uma oitava acima, né, de uma forma mais elevada para fazer esse novo papel. Mas então Quiron foi descoberto em 1977, bem recente, né? Assim como outros asteroides aí que começaram a aparecer através de tecnologia. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso consciente não enxergava esses seres, né? Nós precisamos da tecnologia para enxergar esses seres cósmicos, asteroides, planetóides, todas essas coisas aí, inclusive Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos por tecnologia, né? Até Saturno, só que a gente via. Mas então o Quiron ele se apresentou. Então ele, como vários outros sinais cósmicos que a gente tem comentado aqui também, eles se tornam nesse momento indicadores de transformação. Então, Quiron é um indicador de transformação também, relativo à saúde, à salutogênese e à saúde do ser humano e à saúde do planeta, que tanto nós necessitamos, porque talvez nunca tenha havido uma crise de saúde na humanidade como a que nós estamos vivendo, porque nós vivemos pandemia de tudo. Não é pandemia só dessa pandemia que a gente sabe, mas a gente tem pandemia de câncer, pandemia de infarto, pandemia de AVC, pandemia de um monte de coisa aí, né? E as relativas a vírus são mais mortais, não são mais mortais, mas são mais chamadas de pandemia, mas nós estamos no meio de doença, doença, doença. Então, por que será isso, se não é porque, né, o nosso sistema está doente? E muitas vezes a gente acha que se o sistema voltar atrás, né, se ele for como era antes, né, aí vai ser, pelo amor de Deus, o caminho é pela frente. Quiron andou para frente, Quiron não andou para trás. Então, o importante, não importa o que é importante é andar para frente, é seguir em frente. Que foi o que Quiron fez. E ele, então, caminhou a própria doença. A própria doença, nesse sentido, a gente pode dizer que ela é a nossa cura. Porque ela é o sintoma do meu desequilíbrio. E a cura está no equilíbrio.
Então, na medida que eu caminho a minha doença, converso com ela, lido com ela, eu vou, em vez de querer arrancá-la de mim de qualquer jeito, tomar a bomba cada vez maior, fazer cirurgia cada vez mais profunda, nem sempre indicadas, né, para acabar com a minha dor, né? Eu tenho que caminhar a minha dor. Essa é a doença como caminho, né? Esse livro, que eu já citei, talvez a maioria aqui conheça esse livro, já tenha lido, mas ele fala, ele dá dicas de que questões emocionais, questões anímicas, espirituais, elas desenvolvem as doenças e atingem os determinados órgãos. Então, isso também é um trabalho que não é definitivo. Isso é uma primeira proposta, né? Depois a Louise Hay também escreveu sobre isso, né? E, e hoje nós temos uma nova medicina germânica, por exemplo, também que desenvolve essa visão. Então, nós temos isso vai se desenvolvendo. Tudo isso é Quirón, gente, porque tudo isso é a gente caminhar a nossa própria doença. A gente prefere viver em imensa dor do que morrer, só para não morrer. A gente prefere viver todo amarrado, todo machucado, para não morrer, para fugir da morte, em lugar de reconhecer a luz da morte. Que os budistas conhecem, que os espiritualistas conhecem. Não é? Na antroposofia que eu estudo, os mestres dizem que o momento de mais luz na sua vida, de mais consciência na sua vida, é o momento da sua morte. Porque o momento do seu nascimento é um momento de total inconsciência para você. Você chega em plena inconsciência. A tua vida vai trazendo consciência para você, né? Mas aí essa consciência ela começa a ser interferida pela cultura. E aí, papapá, papapá. Tá certo, gente? Bom, eu acho que mais ou menos ficou claro a ideia do que a gente pode, do que a gente está propondo no sentido de Quirón. E agora, então, eu vou compartilhar aqui algumas coisas sobre a astrologia do Quirón, né? Então, vamos compartilhar aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos pegar primeiro essa parte aqui dos mapinhas que a gente trabalha, né? Que como tem gente nova hoje aqui, como eu digo, não precisa saber astrologia não para vir aqui, né? A ideia é essa. Mas a gente usa esses mapas de uma forma orientativa, né? Tem gente que conhece, ótimo, né? Quem não conhece, segue o que eu estou falando, porque está sendo inspirado por aqui, o meu cursor vai mostrando, né? Esse é o símbolo de Quirón, tá vendo? Então não precisa conhecer astrologia para reconhecer que aqui tem um K de Quirón, em português é com QU, em inglês é KY, e provavelmente em grego também. Eu acho que em grego é com CH, sei lá, Quirón,
Já vi de várias formas. Então, o que não é bem esse o mapa que eu estou querendo ver primeiro, estou querendo ver esse daqui, Quiron. Então, além dele ter esse K aqui, olha só como ele parece com uma chave, né? Ele parece com uma chave. É uma das chaves que a gente chama aqui, né? Essa aqui, por exemplo, Lilith, a gente chama de chave também. Essa aqui, que é Eris, a gente chama de chave também, porque são chaves de transformação, que são símbolos que estão sendo desenvolvidos astrologicamente muito recentemente. Então, o que eu trouxe esse Quiron aqui? Então, como eu já falei, ele dá uma volta aqui, são os signos, né? Então, esse é o símbolo de Áries, o primeiro signo. Então, Quiron entrou, a última vez que ele entrou em Áries, ou seja, no primeiro signo, foi em 2018. Ele vai andar 50 anos para percorrer todos esses signos aqui, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, para voltar ao ponto zero de Áries, que ele está aqui, 50 anos. Isso vale para a humanidade, é o ciclo de Quiron puro. Para cada um de nós, vale quando nós fazemos 50 anos, por volta de, o Quiron vai estar, de novo, no mesmo signo e grau que ele estava quando eu nasci, quando você nasceu. Então, entendam, isso é o retorno de Quiron, né? Pegando o mapa do Brasil, para a gente ter uma ideia aqui, pegando o mapa que a gente usa para o Brasil, os astrólogos, que é o mapa da independência, que fez 200 anos agora. Então, Quiron, que está aqui também em Áries, olha, ele deu 4 voltas desde que Dom Pedro gritou o grito dele, né? E ele está indicando no mapa do Brasil aonde nós temos que buscar, já que é um mapa da coletividade, onde nós temos que buscar a nossa cura, é a inspiração da nossa cura que é dada por Quiron. Tudo em astrologia se reforça nos retornos, e nós estamos, o Brasil está em retorno de Quiron. E não só o Brasil está em retorno de Quiron, como a gente estava vendo aqui, Quiron está no primeiro ciclo, desde 2018, que ele começou um ciclo que só vai terminar em 2068. Então, todo esse ciclo está no começo. Quiron em Áries, Quiron no primeiro signo. Tanto do Brasil como da humanidade. Porque no mapa da independência do Brasil acontece que Quiron esteja, né, na coisa. E se a gente for para hoje, olha, trânsitos astrológicos do dia 10 de outubro, hoje, Quiron também está em Áries, porque ele voltou agora no mapa do Brasil, 200 anos, 4 retornos. Então, veja, Quiron ele está se apresentando para a humanidade, e não é à toa que nós estamos falando aqui. Porque ele está iniciando um novo ciclo cósmico, porque tudo se inicia em Áries. E está iniciando um novo ciclo do Brasil independente, porque, coincidentemente, ou, né, sincronicamente, Quiron estava em Áries na independência. Então, a gente pode dizer
que no dia da independência, embora Kiron não tivesse sido descoberto ainda, mas inconscientemente ele existia, na independência, e nós estávamos iniciando também um ciclo de cura. Faz sentido para vocês? Depois a gente vai conversar um pouco, para quem não conhece ainda, a gente vai conversar um pouco, que eu quero ouvir vocês, né? Porque veja quantos pontos, e isso tem sido assim desde o começo da pandemia, quando a gente começou a fazer esses trabalhos online, né? Eu já fazia encontros presenciais em alguns lugares aí e tal, e quando na pandemia a gente intensificou isso aí online, né? Então, desde tudo isso, Kiron está se apresentando para a humanidade. Kiron está trazendo o poder dele para a humanidade. Então, no mapa do Brasil, já que a gente tocou no assunto, nós temos Kiron em Áries na casa 2. A casa 2 é a casa dos valores, que pode ser também os valores econômicos, mas não só, como muita gente acha, que estuda astrologia, acha que a casa 2 é a casa das finanças. Não é a casa das finanças, é a casa dos valores. Então, Kiron está em Áries, na casa dos valores. Então, o que ele está querendo curar a gente? Então, falando da comunidade brasileira, ele está querendo curar os nossos valores. Ele está querendo curar o movimento Áries, o movimento que cria os nossos valores. Essa é a proposta dele. No mapa do Brasil, independência. Tudo que nós estamos vivendo é no sentido de buscar novas, porque Áries é iniciativa, lembra? É guerra e é iniciativa. Novas iniciativas em busca de novos valores. Então, eu falo da permacultura porque é uma das coisas que eu mais me dedico, não na prática, mas ao conhecimento do que acontece na área. Então, o Brasil, assim como a Austrália, onde nasceu a permacultura, que é uma maneira humana de lidar com a terra e de lidar com o ser humano, também como de lidar com a natureza, não com a terra, com a natureza, incluindo o ser humano também. Então, muitas iniciativas permaculturais através desse país, né, que é o que pode vir a comer pelas bordas as questões mais terríveis do agronegócio, né, e conseguir criar alguma coisa nesse país que eu já falei aqui, que sonha se tornar um grande tapete agroecológico, agroflorestal, dentro da geografia do planeta. O Brasil nasceu verde e amarelo, nasceu para ser um tapete enorme, triangular, agroflorestal. Mas isso, voltando para o Rudiger Dawkins, é o tempo que a pedra leva para se tornar flor, né? Esse é o paradigma do tempo, né? Então, a gente precisa, toda vez que ficar ansiosa aí, porque não acontece isso, não acontece aquilo, lembra de quanto tempo leva para a pedra se tornar flor, né? E confia, né? Porque você sabe, se você está no caminho da verdade, basta você confiar. Isso que Kiron acreditava quando galopava o centauro, né?
pelas pradarias da Grécia Antiga, né? Então, com isso, nós estamos vendo que nós estamos num momento quirótico de alto nível, apresentação de Quirón para nós, né? Porém, Quirón também está no mapa de cada um de nós, né? Então, eu tentei dar um jeitinho aqui de mostrar algumas coisas para vocês, para levar um pouquinho para o lado pessoal essas coisas, tá? Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que são as regências dos signos com relação ao corpo humano. Então, aqui, prestem atenção, né? Porque eu vou falar uma vez rapidinho, senão a gente não vai ter tempo, né? Áries rege cabeça e glândulas suprarrenais. De uma forma geral, até vamos falar o seguinte, aqui é a ordem dos signos no zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos. Então, o que acontece? Eles regem de acordo com o nascimento natural. Então, o que nasce primeiro é a cabeça é regida por Áries. O que nasce em seguida é a garganta é regida por Touro. O que nasce na sequência, garganta, pescoço, tireoide, o que nasce na sequência, Gêmeos, pulmões, braços e mãos. O que nasce na sequência, Câncer, seios, estômagos, glândulas mamárias. O que nasce na sequência, Leão, coração, timo, coluna vertebral. Na sequência, Virgem, intestinos. Rins, Libra, 2, eu e o outro. Rins, equilíbrio, balança, rins. Escorpião, órgãos genitais. Sagitário, coxas do centauro, né? A coxa do centauro, músculos e o próprio fígado. Saturno, na verdade, aqui Saturno já nasce desde o começo, né? Não é o que nasce na sequência, mas ele está nesse lugar, ele faz os limites. Saturno limita o que é Saturno, que eu estou dizendo é Capricórnio, desculpe, né? Que Saturno é o regente de Capricórnio. Ele rege os limites. O limite do nosso corpo exterior é a pele e o limite interior são os ossos. Aí volta para o nascimento, Aquário rege calcanhar, tornozelo e também o sistema nervoso. E, finalmente, Peixes rege pés e sistema linfático. Então, começa na cabeça em Áries, termina em Peixe nos pés. As regências. Quando o Quirón passa no seu mapa por um desses signos, ele vai ter uma proposta. Também é importante a casa, mas aqui a gente não vai conseguir ver isso, né, individualmente para vocês que estão aí e para quem está assistindo depois. Mas a gente vai dar uma ideia do signo que está Quirón para cada um. Uma ideia. Então, mas o que acontece? Esses locais vão dar uma sugestão do que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada para conseguir esse equilíbrio que Quirón propõe, né? Então, essa é uma observação. Isso não é uma coisa que nem coisa linear, racional, né? Isso é uma coisa cósmica, complexa. Então, o que vem aqui é uma inspiração, não é uma dedução imutável, racional, CQD, entende? É uma inspiração, como tudo que a astrologia propõe, né? Só que, nesse momento, se a gente ficar no linear
racional, a gente não sai da merda que a gente está, né? Então, temos que ampliar tudo isso, sair do visível a olho nu, como sai a chegada de Urano por telescópio, mas não vai ser por telescópio que a gente vai ver o que a gente tem que ver, vai ser pela nossa própria sensibilidade, por desenvolver, né, toda essa capacidade de percepção absoluta que a nossa alma tem junto com a racionalidade e junto com o conhecimento e junto com a experiência e com a sabedoria e com tudo isso, né? E isso que é um ser humano que vai se tornando pleno, completo, né? Muito bem. Agora, para quem não tem o seu mapa aí do lado, como saber aonde está o meu Quirón, né? Então, eu vou tentar mais uma coisa aqui. Cadê? Aqui. Talvez esteja difícil de ler. Eu peguei aqui para nascimentos entre 1950 e 1985, que coube na minha página aqui, para dar uma ideia, né, de onde estava Quirón. O meu Quirón estava em Escorpião, antes Sagitário, que eu nasci em 48. Então, se tem alguém que nasceu em 48, 49, já vai estar com Quirón de Escorpião para Sagitário. E aqui, então, 50, 51, Sagitário. 52 até 55, Capricórnio. 56 até 61, Aquário. 59 até 69, Peixes. Vocês veem que o Quirón ele não tem uma órbita normal. Ele tem uma órbita que, às vezes, ele tem signos que ele passa mais tempo neles e signos que ele passa menos tempo neles, né? É um tipo de uma elipse meio assim, né? E depois, então, 70 até 77, Áries, onde ele está hoje, né? Então, quem nasceu entre 70 e 77 está na fase de retorno de Quirón, né? Então, está na fase dos 50 anos. Então, num desses anos, o Quirón vai retornar 50 anos, é onde ele se torna mais forte no seu mapa, né? Depois, 78 até 85 aqui em Touro. Então, ele vai ficar bastante tempo em Áries, bastante tempo em Touro, embora ele tenha ficado pouco tempo em Escorpião, Sagitário, Capricórnio, aí vai aumentando o tempo, depois ele vai voltar, vai diminuir de novo, né? Então, isso aqui, para quem não tem o mapa, ter uma ideia, tá? Para levar alguma coisa de pessoal para vocês, tá certo? Bom, então acho que é isso. Eu vou tirar aqui a coisa, o material que eu tinha para mostrar. E eu ainda quero falar uma coisa, ó, 19h58, eu gosto de ver. Ainda quero falar uma coisa. A órbita de Quirón, ela é uma órbita estranha também, porque se a gente pegar o Sol, em volta do qual nós caminhamos, nós orbitamos, nós temos os planetas orbitando. Tem o Sol aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e assim por diante, certo?
São órbitas meio paralelas, né? Porém, a órbita de Quirón, ela não é paralela assim. A órbita de Quirón, ela passa entre a órbita, ela corta a órbita de Saturno e a órbita de Urano que vem em seguida. Então, Quirón corta o visível, Saturno, e vai até o primeiro invisível, que é o Urano. Então, isso quer dizer que Quirón, essa chave Quirón de cura para nós, significa o salto quântico que a gente dá do limite da nossa consciência de olho nu, racional, cartesiano, para o limite cósmico que Urano começa a desenvolver. Deu para entender isso? Então, Quirón também faz essa ponte entre Saturno, limite do racional, do olho humano, para o início do passo cósmico que começa com Urano. Então, tudo isso nós estamos vivendo nessa complexidade dessa atualidade que nós estamos vivendo pandemicamente, no meio de tudo isso, no meio de todas essas propostas que existem, né, de como viver. Eu acho que nós podemos começar a pensar em fazer as nossas escolhas de como viver e não nos sentir pressionados a escolher o que querem que nós escolhamos, né? Que seja do que jeito for, né? Então, eu entendo que Quirón, quando sai e vai em busca, ele está procurando ele mesmo. E nós que perdemos a nós mesmos devido à cultura que foi formatada, por medo, né? A gente ficou escravo da cultura. Então, escravidão não é só uma questão do escravizador, é o aceite do escravo mesmo de ficar naquela mesmice, mas ter garantido lá a CLT dele e qualquer coisa assim. Também não estou querendo dizer que a CLT não tem seu valor. Tudo tem seu valor, né? Mas se você está se deixando escravizar pela CLT, aí você é escravo da CLT, certamente, né? E de tudo mais, né? Tá bom, gente? Fazem muito sentido suas palavras, querida Tânia. Não sei se é a primeira vez que você vem aqui, então seja bem-vinda, porque eu não Não, sei a se Tânia você participa sempre, é a César. nossa... então, a A nossa Tânia Tânia, que participa ela nunca se sempre. apresenta com o sobrenome, agora é que eu vi o sobrenome dela, né? Eu imaginei que fosse, até quando eu falei querida Tânia, eu já estava sabendo que era ela. Mas, então é isso, gente. Deu para, numa horinha, dar um alô do que é essa figura e do que ela representa nos nossos mapas e tudo isso? Quem quer Deu, e comentar? é A muito Ivone já está lá. interessante, Hein? é Fala, muito fala. interessante ver que o Quirón no mapa do Brasil está na casa dos valores, né? Então. Espero que realmente ele consiga curar o que precisa nesse país, né? Pois é. Esse é o destino, né? Esse é o aprendizado. Mas lembrando que o tempo não dá para medir. Então, a proposta é essa. Então, quando você começa a curar o seu, você está ajudando a curar os do país, né? E agora, não adianta cobrar nada de ninguém. Você cura o seu, você faz a sua parte, né? Fala, Wegmann. Fräulein Wegmann. Eu não sei se dá para ouvir eu. Dá, Dá para ouvir? Dá? dá. É que hoje os universitários se manifestaram. Antes de ouvir o que o Quirón nos disse. Sabe o que ele diz? Os universitários falaram? Eles falaram que a nossa vida é feita
por episódios, que nossa vida é cheia de episódios. É uma consequência de episódios, vamos dizer. Aí eu achei interessante isso, de ser episódio, sabe? Porque um episódio é uma coisa, não é uma coisa muito plana, né? É uma coisa que pode ser extensiva de vez em quando, e pode durar, ou então pode ficar quebrada, começar numa época e terminar em outra, assim, que nem Kiron. Eu acho. Achei É. parecido com Kiron. É isso que também a gente sempre diz, que o momento é uma coisa, mas esse momento é um mini passo de toda uma trajetória. Então, não adianta você olhar para uma situação, você precisa olhar para o que essa situação está indicando para você e o que Exatamente. você pode fazer nessa situação, né? E se você consegue agregar coletivamente em cima de propósitos evolutivos, aquilo vai caminhar de forma evolutiva, sim, e um vai ajudar o outro, e aquilo vai ficando cada vez mais coletivo, né? Só não podemos dizer que quando que vai resolver isso? Não tem, esse é Não o dá. processo, né? Esse Brasil Independência já tem 200 anos e até hoje não curou. Mas, pelo menos hoje, nós estamos falando disso. No quarto retorno de Quiron brasileiro, da Casa 2, dos valores, nós estamos falando disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Isso vale para todos os retornos. Quando você fala que está no quarto retorno de Quiron, quanto isso ajuda a acelerar vamos dizer, cada retorno. Cada retorno ameniza ou potencializa essa questão? Como é que é isso? Cada um é um. Quem potencializa isso é teu nível de consciência. Quando você chega no retorno, o teu nível... Então, você vê, o Brasil está trazendo essa consciência agora, por quê? Porque nós estamos falando disso. Tá? Então, e não só nós, Quiron foi descoberto agora, próximo do quarto retorno do Brasil. Então, Quiron levou 4 retornos para começar a entrar na consciência do brasileiro, entendeu? Agora, se já começou, no próximo retorno provavelmente vai dar um impulso maior. Então, não tem como dizer que cada retorno é uma coisa. Como a gente conversou sobre os retornos dos nodos lunares, cada vez vem, né? E a gente falou da Gudrun, que na véspera, que no aniversário do 5º retorno, se pergunta o que vai acontecer no meu 5º retorno nódo lunar, e ela morreu com 93 anos. Então, ela... né? Então, não tem. Nós vamos fazer uma aula de retornos em geral também, e lembra de postar aqueles retornos que você estudou, os retornos dos nodos pela Dos antroposofia nódulos lá no lunares. nosso grupo. Tá bom. Então, mas isso vale para todo mundo, todo retorno, todo aniversário é um retorno do Sol, né? Então, por isso que a gente faz revolução solar, é um retorno do Sol. Então, é um momento onde há um foco especial naquele local do seu mapa que está retornando. Então, a gente fala de retorno de Saturno, retorno no lunar. Retorno da Lua tem todo ano, todo mês, né? Cada 28 dias a Lua retorna para o lugar onde você nasceu, né? Então, tem gente que estuda muito o retorno da Lua. Faz até sentido, mas é um nível de detalhe astrológico que eu prefiro não desenvolver, eu pessoalmente, porque senão eu fico preso na astrologia. Eu quero caminhar a minha vida. Não quero saber que hora vai ser o meu retorno da Lua esse mês, então eu vou ter que fazer isso, aquilo e tal. Eu quero sentir qual é o meu caminho. Eventualmente,
eu estudo, reestudo o meu mapa, meus trânsitos, minhas progressões. Todo ano eu vou ver minha revolução e dos meus clientes quando eles vêm, né? Então, muitos astrólogos eles ficam muito agarrados no céu do dia, como eles chamam, né? O céu do dia. Então, eu tenho que viver ligado no que está acontecendo no céu, porque eu não tenho coragem de viver sozinho aqui, mano. Então, entendam, né? Agora, acontece uma coisa mais séria, acontece uma coisa, eu vou lá ver no meu mapa o que trouxe isso, né? E aí me ajuda a entender, a compreender, a sentir e tal. É diferente de você ficar, como eu gosto de falar, procurando pelo em ovo o dia todo, né? Todo dia, céu isso, céu aquilo, céu aquilo. Perde o sentido, entende? Perde o sentido. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, porque tudo é de longo prazo, vida é de longo prazo, tudo, né? Então, mas os retornos, eles são marcos de consciência, na verdade. Cada retorno de Saturno é uma consciência, né? Então, nós vamos fazer um encontro de retornos aqui e vamos fazer em classe lá também. Então, e assim vamos vendo, porque a gente olha o nosso mapa e vê, né? E vê como foi o meu retorno de tal ano, de tal ano, de tal ano, né? Falou, Maísa, sua presença sempre agradável e nutridora aqui para nós. Gente, mais alguma coisa? Ah, tem mãozinha levantada, da beleza. Fala, B. Eu tenho uma pergunta. Quando você estava falando aquela coluninha, e o Quiron é pelo mapa de nascimento, né? Embora leva 50 anos para dar a volta, então uma década assim não vai mudar muito. Mas você poderia, se possível, devido ao tempo e ao reducionismo, óbvio, falar uma palavra, por exemplo, Quiron em peixes, dar uma palavra que é uma sinalização para a gente pensar, uma meditação. Quiron em Áries, Quiron... Dá ou não dá? Sim. Áries, iniciativas, impulsividade. Em relação ao Quiron... Quiron em Áries, observa a tua impaciência, né? Observa o teu reativismo. Quiron em Touro, observa os teus apegos. Observa onde você está amarrada no lugar e não quer sair. Quiron em Gêmeos, observa a tua dispersão, a tua multiplicidade tão grande que você acaba não fazendo nada porque você quer fazer tudo. Quiron em Câncer, observa a maneira como você interfere na vida dos outros, esperando que os outros tragam esse reconhecimento para você. E também para fugir de cuidar da própria vida. Quiron em Leão, observa o teu egoísmo, observa como você não ouve os outros. A história do rei Nu. Quiron em Virgem, larga a mão de ser chato, chata, cuida da sua vida. Mas, às vezes, você cuida também de não ser chato com você mesmo. Né? Quiron em Libra, larga de ser dependente, faça as suas escolhas, banque cada vez mais as suas escolhas, confie em alguma coisa. Quiron em Escorpião, você não veio para ser machucado, nem veio para machucar ninguém. Seu processo é regenerativo, é criar, junto com todos os outros, essa nova humanidade. Sagitário. O alto da montanha está lá. O outro lado do Equador está lá.
O fundo do oceano está lá e você está aqui. Então, procura se situar em alguma coisa que faça sentido para você. E não lá, lá e lá. Capricórnio, workaholic. Para com isso. Dá mais atenção para a família. E dar mais atenção para a família quer dizer dar mais atenção para as suas emoções. A vida não é só ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Vai cuidar das suas emoções também, antes de você explodir. Aquário. Isso mexe com o meu ascendente aí, né? Tenha compaixão. Tenha compaixão, não fique tão distante. Abrace mais. Sinta mais o outro perto. Não fica só na tua alta sabedoria. Peixes. Para de comer doce. Mas confia também na tua intuição, né? Na tua percepção. Veja quando você traz a voz do anjo para a Terra e presta esse teu serviço de cuidar, de se dedicar, sem ter obrigação de se fundamentar racionalmente em tudo que não é a sua. Fica na sua. Põe o pé no chão, mas com sensibilidade. Deu? Deu para vocês? Eu perguntei isso porque a próxima pergunta é se eu poderia usar isso, né, para perceber onde estão os pontos mais vulneráveis, do ponto emocional, que podem criar doença ou não. Entende? Sim. A indicação de Quiron... A indicação de Quiron é essa. Tudo isso todo mundo tem, mas talvez tivesse uma coisa mais ligadinha, com mais energia num signo que outro, né? E se a pessoa persiste nessas coisas que você observou e não corrigiu, pode ser mais sintomático, sei lá. Eu pensei assim. Mas tá é bom, isso mesmo, você como médica, é assim mesmo, né? Mas são Obrigada, várias viu? indicações. Como nós falamos no encontro passado, sobre astrologia e saúde, né? Nós falamos dessas regências e nós falamos da casa 6, principalmente, né? Falamos dos intestinos, falamos dessas coisas todas, né? Então, Não é tão para quem simples, está vindo a porque primeira vez, a gente tem toda uma playlist no YouTube, no meu nome, Sérgio Frug, e aí tem várias coisas pelos temas, né? Você pode... E também da cultura orgânica, que fala desses temas de novas iniciativas em geral, né? Ô, Sérgio, e tem outra coisa que eu acho que também tem que pensar, né? Que esses pontos que você chamou bem a atenção, eu sei que é uma caricatura para cada signo, também depende da casa, né? Aí também sim, né? Mas não, por isso aí que não fica dá para mais, você falar aqui não, 12 assim, vezes 12 dá 144, né? só queria assim, ver se tem algum sentido isso que eu estou imaginando, né? Tá, obrigada, viu? Mas, olha, casa e signo tem a sua relação, né? Áries, casa 1, Touro, casa 2, então está aí também a casa. Tem muitos autores de astrologia que falam, que escrevem, por exemplo, sobre Quiron, eles escrevem Quiron em Áries ou na casa 1, pá. Quiron em Touro ou na casa 2, pá, né? Muitos livros de astrologia usam esse artifício para não ter que falar 144 coisas, né? Então é isso, gente. Vamos jantar? Eu nem olho lá e já quero ir embora, tá vendo? Olha, Ana Elisa,
Fala. Não, é que eu achei muito bonito essa descrição do nascimento da pessoa, do ser humano, e os signos, né? A cabeça. Eu achei lindo isso, eu nunca tinha ouvido isso. Pois é, para você ver, a astrologia é tão preciosa, que quando você estuda, você se encanta, né? Primeiro, você precisa ter uma tendência para estudar realmente, né? Não é aptidão, é uma tendência para estudar. Precisa estar no teu destino você estudar uma coisa como essa, como precisa estar no teu destino você ser um bom médico, ou como está no seu destino você ser um bom engenheiro. Então, não adianta só querer ou não querer, mas quando você estuda astrologia, sabe? Todo mundo que critica a astrologia nunca estudou astrologia, evidentemente, né? Então, ela quando vai se revelando para a gente, se revelando, porque ela é tão encantadora, né? Então, que a gente não tem nem como passar isso, a gente procura, nesses encontros, falar coisas. Mas você vê quantos encontros já foram, mais de 50, e a gente está falando, né? Diferente dos meus colegas também, eu não falo para astrólogo, eu falo também para quem quiser conhecer, quem estuda astrologia, seja super bem-vindo, né? Mas eu não falo assim especificamente para astrólogo, eu falo para quem puder ouvir, né? Então, essa que é aquilo que eu acho que diferencia a gente aí. E outra coisa que eu achei interessante, que também não conhecia, é como Saturno, né? Ele limita, né? E ser a pele, que é o limite externo, e o osso, o limite interno, né? Achei tão interessante isso também. Né? Por isso que Bom, Saturno no mapa sempre... o Capricórnio, né? Então, Saturno, regente Capricórnio, ele no mapa sempre é muito temido, né? Agora, eu não sei por que temer uma coisa que todo mundo tem, né? Então, como temer? Vamos aprender, né? Tudo que está no mapa. O mapa é o mapa do nosso aprendizado. O mapa natal nosso, o mapa astral nosso, é o mapa da nossa escola aqui na Terra dessa vez. Esse é o ano que eu estou. É o currículo do meu ano pessoal, é o mapa que eu vim para essa encarnação, né? E todo mundo fala, Saturno está aqui, Saturno está ali, me impede. O Saturno não impede nada, pelo contrário. Quando você está apto, ele abre todas as portas. Mas quando você não está apto ainda, ele fala, não está ainda, mano, faz mais, dedica, né? Mas dedica a sendo você e não copiando alguma coisa aí de fora. Senão não adianta nada, não adianta nada. Isso dá o workaholic, né? Trabalha de fazer dó. Então, mas não sai do lugar. Certo, Wegmann, Frau? Então é isso. Muito obrigado por esse encontro aqui. Obrigada, Segunda-feira que vem, na Cultura Obrigada, Orgânica, nós Sérgio. vamos falar de uma coisa muito agradável, que é uma coisa tão feminina, mas também é masculina, que é o artesanato. E como o artesanato, na nossa vida, também pode ser uma cura, um caminho de consciência, um caminho de desenvolvimento. Arte, artesanato, né? Então, nós vamos trazer a nossa querida Thalita aí para falar sobre isso na próxima segunda-feira, Cultura Orgânica. Legal. Mesmo Não votar, horário, mas ouvir a mesmo link. gravação. Hã? Não votar, mas ouvir a gravação, que eu tenho os brinquinhos da Thalita. Então, que legal. Então, obrigada, E viu, é Sérgio? isso, Pati, quem mais
Acho que só a Paty Bem-vinda, Paty, aqui né? de nova, a Bem-vinda. Denise, eu acho que é a Denise Kraus, Oi, não minhas sei qual é. queridas Ana, Ivone, Silmara, Alda e Célia. Aproveitar, Não, né? se entrar no meu Insta lá, toda semana eu estou postando o que vai ter nesse horário, tá? Sérgio Frug, e é isso aí. Então Legal. tá, gente. Um beijo. Legal. Um beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada Tchau. pela Tudo aula e para todas. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite para todos. Tchau. Tchau para todos.